mas eu vejo uma dificuldade e uma ânsia de querer ser líder, né? Tá lotado, todo mundo quer ser líder. Ainda bem. Né? Então, é coerente meu entendimento de liderança que o primeiro passo para ser líder, eu teria que ser líder de mim mesmo primeiro para ser líder dos outros. Se você entender a liderança como sendo a capacidade de inspirar, motivar e animar ideias, pessoas e projetos, é claro que o primeiro ponto de liderança é a motivação. Motivação é interna. Você não motiva alguém, você pode estimulá-la. Por exemplo, um líder ou uma líder, ele não motiva as pessoas, a pessoa tem que estar motivada. O que faz o líder ou a líder é estimular. E, portanto, fazer com que essa motivação que a pessoa carrega e precisa carregar, que ela se movimente. No entanto, é impossível que alguém tenha a atitude da liderança em relação a outras pessoas se ela não tem sobre si mesmo, né? Porque seria absolutamente ausente de autenticidade que fosse algo externo. Aí não é liderança, é mera chefia, né? Quando alguém é incapaz de fazê-lo nessa condição, é mera chefia. Por que essa ansiedade da liderança? Porque, é claro, uma posição de proeminência, né, ela é sempre agradável. No entanto, uma das coisas que falarei é que a liderança ela não é algo que tenha por finalidade o uso do poder apenas para si mesmo, né, porque, do contrário, ela se desqualifica. Uma liderança boa, positiva, saudável, é aquela que serve, não que se serve. Né, e, nesse sentido, eu acho especial que as pessoas lotem aqui, né, o Salão do Clube, e acho importante, porque ninguém é incapaz de liderar alguma coisa. Ninguém é capaz de liderar qualquer coisa, mas ninguém é incapaz de liderar alguma coisa, na família, no trabalho, na comunidade, na igreja. Outra percepção que eu tive de liderança é que um líder é mais inteligente do que sábio. E eu acho que não é uma vantagem. Variará muito do que você chama de inteligência ou de sabedoria. Ela não tem, essas palavras não têm o mesmo sentido nas várias sociedades, nem nos vários tempos. A inteligência é a capacidade de ler dentro, aliás, esse é o próprio sentido da palavra, isto é, de decodificar. Enquanto que sabedoria é muito mais considerado o resultado de uma vivência do que, de fato, de uma inteligência exclusiva. Eu posso ser capaz de ler, né, um jornal, mas não necessariamente compreender, né, aquilo que está, o que é que significa. Eu sou inteligente o suficiente para saber que a Grã-Bretanha ela fez um plebiscito se retirando, em princípio, né, da União Econômica Europeia. Mas eu posso não ter sabedoria suficiente para compreender o que é que isso significa de fato, além de apenas ter a notícia. Há uma diversidade de possibilidades. De maneira geral, se suporia que uma liderança é tão mais melhor quanto mais ela tem sabedoria, isto é, ela tem uma vivência refletida, meditada, né? Mas isso não tem a ver com idade. Uma das coisas que eu vou dizer hoje é desmitificar um pouco essa percepção de que só uma pessoa mais idosa, portanto mais sábia, é que ela conseguiria. Aliás, porque há muitos idosos que são muito tolos, né? E, portanto, não seria essa a relação automática. Tem a ver, de fato, com vivência. Muitos empresários eles reclamam dessa nova geração que está vindo para o mercado de trabalho. Tem alguma diferença dessa geração, das que já passaram? Completa diferença. A nova geração ela é movida a algo chamado senso de urgência. À medida que nós tivemos e temos uma tecnologia que apressa, né, a nossa convivência, a nossa atividade, o nosso modo de fazer, de buscar, há uma nova geração que tem senso de urgência extremado e, portanto, deseja tudo agora, já, ao mesmo tempo, junto. Né? Portanto, a percepção de simultaneidade, instantaneidade, mobilidade, velocidade. E, nesse sentido, o empresário ele está correto quando ele reclama de algumas atitudes dessa nova geração e está incorreto se ele supuser que essa geração é capaz só disso. Por exemplo, a nova geração ela tem menos paciência, né, que as gerações anteriores. Isso é um vício. É preciso, para ter inteligência estratégica, ser paciente. Ser paciente é diferente de ser lerdo. Né? E, nesse sentido, uma pessoa que é de outra geração, ela foi habituada a um modo de vida em que a paciência era um pouco menos desprezada. Por outro lado, esse senso de urgência que a nova geração tem
ela é altamente valorosa para a competitividade, né, para a produtividade. Por isso, um empresário inteligente é aquele que organiza equipes, né, que sejam mescladas em relação às várias gerações para tirar de melhor o que há em cada uma delas e descartar aquilo que tem que ser colocado de lado. Eu brinco que é a geração do download, né? O tempo do download para tudo acontecer. Exatamente, só que a vida não coloca só isso. Por exemplo, uma parte das pessoas, mediante a crise econômica atual, se ela é muito jovem, ela entra em estado de pânico, né? Porque ela não está habituada a ter vivenciado situações assemelhadas. Hoje, por coincidência, na 1º de julho, em 1994, foi a criação do real, né? Portanto, a retirada, né, de uma crise fortíssima, a moeda real, né, ela foi criada exatamente no dia 1º de julho, né, de 1994. Você imaginar, né, muita gente não suporia, né, há 22 anos que havia uma inflação que era de 3.000% ao ano, né, e portanto que colocava outras condições. Uma pessoa com mais idade, se ela presta atenção no mundo, ela entenderia que o pânico não é necessário, o estado de atenção sim, né? Portanto a mescla das gerações é um sinal de inteligência, né, do empresário. Eu ainda tenho uma dúvida sobre, desculpa Ivan, sobre que ninguém lidera qualquer coisa. Ninguém lidera qualquer coisa e ninguém é capaz de liderar alguma coisa. Por exemplo, eu, Cortella, sou capaz de liderar uma aula, uma organização de uma atividade, uma palestra. Fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, mas eu não sei liderar um processo de alfabetização, né? Eu não tenho formação para isso. Quando eu era secretário, eu era o líder das pessoas, mas eu tinha que colocar para liderar algumas coisas que eu sabia fazer, né? Eu não sou capaz de liderar uma organização de uma excursão à Aparecida, né? E tem muita gente que é capaz de fazê-lo, né? Em compensação, eu sei liderar uma palestra, né? Eu sei liderar um projeto. Por isso, nenhum de nós lidera qualquer coisa, né? E ninguém é incapaz de liderar alguma coisa. Professor, fazer uma pergunta sobre política, tudo bem? O que está acontecendo com a humanidade nesse momento? Tudo é muito recente, mas assim, a Grã-Bretanha sai do Reino Unido, o ministro pede as contas. Nos Estados Unidos nós temos uma disputa entre Hillary, que também é uma coisa boa, com Trump, e no Brasil a gente teve esse processo de impeachment aí. É muito difícil a resposta por uma razão. Em filosofia a gente sempre diz que quem menos sabe da água é o peixe, né? Porque você está mergulhado dentro da situação, portanto você não tem uma visão mais distanciada. No entanto, há alguns sinais, né, de coisas que estão acontecendo. Nós temos uma humanidade hoje muito mais interdependente, a humanidade, e portanto te importa a discussão sobre a Grã-Bretanha e a comunidade econômica. Há 20 anos não importaria. Hoje, se a China, né, como foi anunciado hoje, tem 6 cidades que estão afundando, é uma notícia de hoje, isso impacta a nossa economia, nossa condição, nossa capacidade de venda. A China é um dos nossos principais mercados. Isso não aconteceria em outros tempos. Mas, por outro lado, hoje é uma disputa forte no mercado mundial, especialmente por uma razão óbvia, né? A rarefação cada vez maior do uso do combustível fóssil, que faz com que grandes massas saiam do Oriente Médio, do mundo árabe, e tem uma outra percepção religiosa e política da vida e caminhe em direção à Europa, né? Essa questão dos refugiados, ela se coloca ali, né, quando a pobreza bate na porta, e se coloca na América do Norte também, em relação à crise, o impacto que isso tem em relação aos latinos, né, naquela mesma região. Portanto, o que o mundo tem hoje é aquilo que sempre se desejou, uma integração. Mas a integração, tal como a família que vive junto, ela tem seus custos. Você precisa se habituar, né, com o outro, com os desejos, as necessidades. E nós temos uma coisa que precisa ser prestada atenção. Nunca houve uma guerra, nunca, entre 2 países democráticos. Nunca houve. Você já teve guerra em que o país democrático teve que enfrentar um que não era. Né, mas nunca 2 países democráticos declararam uma guerra ao outro. Por isso esse evento, por exemplo, na Grã-Bretanha, ele é altamente auspicioso. É uma sociedade que ainda é capaz de fazer bobagem no voto, né? Portanto, não no autoritário, não na ditadura. E isso é uma coisa que os ingleses são capazes, inclusive, de rever, né? Uma das coisas boas da democracia é isso. Uma nação democrática nunca ela toma uma decisão que seja depois levada para um conflito armado. E a Comunidade Econômica Europeia é uma tentativa de solução de séculos, né, de domínios, de invasões, ocupações, de sangue
né, que correu. E, portanto, acho que o que nós vivemos hoje é um conhecimento maior sobre aquilo que existe e, por outro lado, também uma grande novidade, que é a interdependência. Ninguém tem mais uma sogra sozinho. A sogra do outro é tua sogra. Isto é, há uma inter-relação de dependências em relação aos negócios, aos mercados. Né? Isso, portanto, traz aí uma novidade. E o Brasil vive algo estupendo, que é o encontro de três grandes correntes. Imprensa livre, com uma democracia menos instável, e plataformas digitais que fazem as pessoas deixarem rastros. Só agora poderia acontecer isso que está acontecendo. Uma democracia que vai completar 30 anos, junto com instituições mais sólidas dentro dela, uma imprensa livre que pode caminhar, né, denunciar, explicar, e por último, claro, plataformas digitais que fazem com que as pessoas deixem vestígios e possam ser investigadas, né, desses vestígios. Portanto, é um momento estupendo da história do Brasil. Dolorido, chato, né, turbulento, mas absolutamente, né, importante para a nossa trajetória. O que está vindo é melhor, né? Se nós fizermos com que venha, do contrário, não. Em tese, sim. Né? Nós não sairemos disso tudo do mesmo jeito que entramos. Podemos fingir que não aconteceu, como acontece, alguns casais fazem isso. Né? Depois de uma crise, em vez de usar a crise para crescer, decidem que vão retroagir. E aí fingem que não aconteceu e voltam onde estava. Isto é, apenas adiam a crise, né, por mais um tempo. Isso vale para nações, né, também. Portanto, é uma escolha nossa. Né? Nós temos condição, né, como comunidade, de decidir qual é a rota que a gente deseja, mas que não será mais, né, o mesmo país. E tudo começou na minha cidade, Londrina. E temos bons líderes hoje? Depende de onde você está se referindo à liderança. Se você está falando de liderança política, o Brasil está com uma rarefação, né, nessa área, uma diminuição. Mas nós temos lideranças empresariais, lideranças religiosas, lideranças nas famílias, nas comunidades. E como ter bons líderes políticos? Se nós os escolhemos. Se você não quer lixo na tua cidade, não coloque lixo na urna. Se você puser lixo na urna, é lixo que você vai ter na tua cidade. Não adianta, eu não volto mesmo. Professor, só para mais um, então, para eu terminar aqui. Um grande líder que nós tivemos aqui, político, né, já que nós falamos de político, meu blog e meu programa de rádio é sobre política, é o Lula. Gostem dele ou não, ele é um grande nome. Especial, um dos três grandes líderes políticos do Brasil na história. Quem sucederá o Lula? Não tem como saber, porque hoje no Brasil, ao contrário do que muitos imaginam, a gente não tem uma situação que está confusa. Confuso é quando você não consegue vislumbrar, né, aquilo que está ocorrendo. O que nós temos hoje é multiplicidade de variáveis. Há uma diferença entre confusão e multiplicidade de variáveis. Há tanta coisa que pode acontecer de hoje para segunda-feira. A cada hora que você entra num blog, na internet, etc., você tem novas notícias. Porque como tudo está vindo à tona, né, porque também era uma grande trama, uma grande rede articulada de elites e patifes, né, que se juntaram, né, durante décadas para produzir hemorragia, né, agora isso vem à tona a cada momento. Nós nem chegamos ainda no começo, né, daquilo que é o que pode vir. Afinal de contas, está se pegando a periferia, né, das denúncias. Por isso, uma liderança, né, como Lula, que sem dúvida exerceu essa atividade com força, ele recuou, inclusive, nesse momento, porque ele é uma das pessoas investigadas, e o Brasil não construiu, né, nesse tempo, uma geração intermediária, né, entre os mais jovens que querem hoje militar na rua, na escola, no ensino médio, na escola técnica, e essa geração mais idosa, criou-se uma lacuna, né, entre as duas gerações. Isso foi maléfolo, né, para o Brasil. Está fazendo falta hoje, né, até aquele, por exemplo, que era o Eduardo, né, Campos, que se anunciava, né, como sendo a grande alternativa, infelizmente, né, morre, mas ainda assim, né, vivo estivesse, teria que responder coisas hoje. Outro dia alguém me elogiava numa palestra ao final, e eu pedi à pessoa que não o fizesse, esperasse eu morrer. Ou qualquer um, enquanto vivo estiver, pode desmentir a própria biografia. Pronto? Professor, obrigado. Feito. Obrigado.